Então, continuando aqui com o estudo da química das águas naturais, vamos falar agora sobre o sistema carbonato. É um sistema também governado, né, pelas formas de carbono inorgânico dissolvido nos corpos hídricos. Então, o sistema carbonato ele envolve todos esses equilíbrios químicos aqui. O equilíbrio de difusão atmosférica, né, do gás carbônico na forma gasosa para passar para a forma aquosa dentro dos corpos hídricos. Esse CO2 aquoso, esse CO2 dissolvido na presença da água forma o ácido carbônico. Tá? Então a gente tem aqui o primeiro equilíbrio. Esse ácido carbônico é um eletrólito fraco, mas é um eletrólito, então ele se ioniza, forma o íon, libera o íon H+, e o ácido carbônico. Então, em corpos, por exemplo, de água doce, que tem poucos íons capazes de se hidrolisar e cujo solo é silicatado, basicamente o equilíbrio que governa o pH dessa água são esses aqui. Então, a gente vai ter sempre águas naturais doces levemente ácidas. Esse bicarbonato pode ainda sofrer uma segunda ionização, liberando o íon carbonato. É muito raro, porque a constante de ionização aqui é muito baixa, muito pequena. Então, basicamente, a gente só considera esse aqui. Inclusive, a gente viu no slide anterior como que calcula o pH de uma água, levando em conta. Porém, em águas do mar, por exemplo, que tem muitos íons em solução e tem muita rocha calcária, muito carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, assim como também em corpos de água doce cujo solo seja carbonático, nós também temos esses outros equilíbrios aqui que advêm da solubilidade do carbonato de cálcio. Apesar de ser um sal pouco solúvel, ele se solubiliza em pequena extensão, formando íons cálcio e íons carbonato. E esse íon carbonato sofre hidrólise, formando também bicarbonato e liberando hidroxila. Então, esses corpos hídricos que têm carbonato suficiente para incorrer nesses equilíbrios aqui são corpos de água básica, ligeiramente básica. Então, só para a gente verificar como que eles vão influenciar aí, não só no pH, mas na solubilidade, na concentração das espécies possíveis presentes. A gente aprendeu lá na Química Geral, na Química Analítica 1, a calcular a solubilidade de sais pouco solúveis de uma maneira como se fosse ideal. Só existe o sal lá, né? Não, os íons se formam e ficam por isso mesmo, não há nenhuma outra interação. E a gente aprendeu assim. Por exemplo, o carbonato de cálcio. Ele se ioniza formando íons cálcio e íons carbonato. Então, o KPS vai ser a concentração de cálcio, do íon cálcio, por vezes íon carbonato. Substituindo por S, o KPS seria S ao quadrado. Então, a solubilidade desse sal seria a raiz quadrada do KPS, no caso aqui, 6,8 vezes 10 a menos 5. Porém, a gente acabou de ver que esse equilíbrio não acontece sozinho, porque quando eu formo em meio aquoso o íon carbonato, ele tende a hidrolisar para reformar o íon bicarbonato e liberar a hidroxila. O íon carbonato é uma base, ele funciona como uma base, né? Ele puxa H+, uma base de Bronsted-Lowry. Então, a gente pode calcular a constante dessa reação, né, fazendo a relação dessa base com seu ácido conjugado. Né? Em termos de equação química, a constante dessa reação seria a concentração de um bicarbonato vezes a concentração de hidroxila sobre a concentração de carbonato. Se eu somar essas duas equações, eu vou ter o seguinte, ó, carbonato de cálcio em meio aquoso, esse carbonato corta com esse, vai formar íons cálcio, íons bicarbonato e íons hidroxila. A constante dessa equação é o produto das duas equações que eu somei, das constantes das duas equações que eu somei. No caso, KPS vezes KB. KB, como já disse, é uma base conjugada, então a gente pode, através do Ka, né, de ionização do bicarbonato, né, aquela segunda ionização do bicarbonato, calcular o Kb, né? A gente sabe que Kb vezes Ka é igual a KW, então Kb é KW sobre Ka. E aqui a gente encontra o Kb
2,1 vezes 10 a menos 4 para essa equação. Se a gente multiplica pelo KPS, 4,6 vezes 10 a menos 9, a gente vai encontrar que a equação, né, a constante para essa equação é numericamente 9,7 vezes 10 a menos 3. Se a gente aplica aqui agora para saber a concentração de cálcio, né, aqui a gente tinha calculado, tinha visto que era 6,8 vezes 10 a menos 5, aqui a gente vai ter, ó, que a constante vai ser a concentração de cálcio vezes a concentração de carbonato vezes a concentração de hidroxila. Né? Isso aqui é sólido, não entra na equação da constante, aqui é o solvente puro, também não entra. Então, vai ser S3, né, igual ao KPS. E assim a gente encontra que a solubilidade do cálcio, do bicarbonato, da hidroxila nessa equação, que envolve esses dois equilíbrios que acontecem naturalmente, é 9,9 vezes 10 a menos 5. O que significa esse valor? Esse valor é ligeiramente maior do que esse. Isso aqui significa que essa é a solubilidade do carbonato de cálcio numa condição ideal, como se fosse só o carbonato. E aqui é na vida real, na presença da água. Porque além da dissolução, do carbonato de cálcio, acontece simultaneamente a hidrólise do íon carbonato. Então, ó, se eu hidroliso o carbonato, eu estou tirando o carbonato daqui para formar bicarbonato, então eu estou diminuindo a concentração de carbonato, deslocando o equilíbrio para a direita, aumentando a solubilidade do carbonato de cálcio. Então, no sistema real, a solubilidade do carbonato de cálcio é ligeiramente maior do que aquela que a gente aprendeu a calcular teoricamente nas disciplinas aí de química analítica, tá? Só que a gente viu no slide anterior que, além desses dois equilíbrios, existe o equilíbrio lá da difusão atmosférica do CO2. Será que ele também vai influenciar nessa solubilidade do carbonato de cálcio? Vamos verificar. Então, tá aqui, ó. Se a gente considerar uma água que está em equilíbrio com o fundo, né, do corpo hídrico, né, o solo, o sedimento carbonático, e com a atmosfera, que tem lá o CO2, se a gente estiver em equilíbrio só com a atmosfera, a gente já viu, né? Se o fundo for silicatado, a gente já viu no slide anterior, no vídeo anterior, como que esse equilíbrio vai influenciar lá, como que a gente calcula a fração de cada espécie presente, como que a gente calcula o pH. Aqui a gente já está vendo, ó, a interação entre o equilíbrio de fundo, né, do solo carbonático e da atmosfera, CO2. Então, aqui fala, ó, da reação 2, que é aquela reação lá onde o ácido carbônico libera íon carbonato, se ioniza, libera íon H+, e forma íon bicarbonato. E a reação 4 é a reação lá da hidrólise do íon carbonato. Ele hidrolisa, forma também bicarbonato e libera OH. O H+ liberado na equação 2 e o OH- na equação 4 forma água. Então, a gente vai ter aqui, ó, o contrário do KW, porque o KW é a água se ionizando. Aqui a gente tem dois íons formando água. Então, a gente pode considerar que a constante dessa equação aí, que eu estou chamando de 6, é 1 sobre KW. Se nós somarmos a equação 1, que é a da difusão do CO2 atmosférico em CO2 aquoso, a equação 2, né, que é a ionização do ácido carbônico formado. Quando eu falo difusão do CO2 atmosférico em CO2 aquoso, significa que ele formou ácido carbônico, tá? Equação 1, constante de Henry que rege. Equação 2, primeira ionização do ácido carbônico, Ka que rege. Equação 3, solubilização do carbonato de cálcio, KPS que rege. Equação 4, hidrólise do íon carbonato feito lá provido lá pela solubilização do carbonato de cálcio. KB é que rege. E a equação 6, que é essa aqui, que a gente acabou de ver que é 1 sobre KW. Somando todo mundo, eu vou ter a seguinte equação que rege, né, esses equilíbrios todos juntos. Carbonato de cálcio sólido, na presença do CO2 atmosférico, né, que está dissolvido em água, né, em um corpo hídrico, vai produzir íons cálcio e íons bicarbonato. Então, a constante vai ser a concentração de íons cálcio vezes a concentração de íons bicarbonato ao quadrado,
sobre, ó, isso aqui é sólido, não entra, aqui é o solvente líquido, não entra, CO2 aquoso, é um gás. Quem rege essa concentração é a constante de Henry, a pressão parcial do gás é a sua concentração, proporcional à sua concentração. Então, sobre a pressão parcial do gás, a gente vai ter uma constante 7, de valor 1,4 vezes 10 a menos 6. Como que eu achei esse valor? Vamos lá, ó, eu não tive que somar todas essas, então eu multiplico todas as constantes. Equação 1, constante de Henry. Equação 2, Ka, primeira ionização do ácido carbônico. Equação 3, KPS, solubilização do carbonato de cálcio. Equação 4, Kb pela hidrólise do carbonato. E a equação 6, 1 sobre Kw, porque a gente tem o inverso, né? Ao invés da água estar se dissociando, ela está se formando por conta dos produtos da equação 1 e da equação 4. Então, a gente faz essa conta aqui, essa equação, resolve e encontra que o K7 é 1,4 vezes 10 a menos 6. E aí, aplicando aqui na equação, a gente vai encontrar que a solubilidade do cálcio é 5,1 vezes 10 a menos 4. Olha só, no slide anterior a gente tinha na ordem de 10 a menos 5. Então, se a gente fizer a comparação entre as duas concentrações, a gente vai ver que a solubilidade do cálcio, na presença de CO2, é 5 vezes maior. Assim como também a solubilidade do CO2, que a gente calculou lá naquela água de salinidade zero, saturada, tal, né, no vídeo anterior, na presença do carbonato de cálcio, ela é 35 vezes maior. Qual a consequência disso? A consequência é que no mar, onde a gente tem muita rocha calcária, né, no fundo oceânico, o gás carbônico, se solubiliza muito mais. O que aparentemente é bom, porque como eu estou jogando, né, pela queima de combustíveis fósseis, pela queimada indiscriminada, né, de florestas e de áreas para agropecuária, estou jogando muito CO2 na atmosfera, o mar tem condição de absorver muito porque aumenta a solubilidade dele na presença do carbonato de cálcio, que é a característica do fundo marinho. Só que ao mesmo tempo que aumenta essa solubilidade, também aumenta do CO2, aumenta a solubilidade do cálcio, do carbonato de cálcio. Então essas rochas calcárias vão ser mais solubilizadas, vão formar mais bicarbonato. Dois fatores básicos aí. Primeiro, acidificação do meio marinho. O pH marinho é básico e a gente tem acidificado, o que é terrível para todos os organismos que vivem lá e para todas as cadeias alimentares que existem lá, porque são animais adaptados àquele pH, aquelas condições. Essa adaptação aí demorou milhões de anos, milhares, milhões. E a gente aqui, em 300 anos de revolução industrial, né, em 300 anos de sociedade industrializada, já conseguimos mudar a composição da atmosfera de tal forma que já estamos acidificando o meio marinho. 80% do oxigênio produzido via fotossíntese vem do mar. Então, quando a gente muda isso lá, a gente vai também mudar essa produção. Segundo, como isso aqui vai ficar cada vez mais solúvel, vai chegar um momento que vai saturar. Esse equilíbrio ele não vai ter mais como se restabelecer. Então, ao invés de absorver CO2, vai chegar o ponto em que o mar vai devolver esse CO2 para a atmosfera. E aí, o aquecimento global se dará de forma ainda mais drástica, trazendo aí milhões e milhões de consequências drásticas para o nosso planeta e para todas as formas de vida que aqui existem. Esses íons presentes também, carbonato e bicarbonato, além do pH, além da solubilização de espécies na água, eles influenciam também em fatores como a alcalinidade. A alcalinidade, na realidade, é a concentração de ânions básicos na água, e esses ânions têm a característica de conseguir aceitar, receber H+, sem mudar muito o seu pH. É como se fosse uma solução tampão. Tá? Então, a alcalinidade de um corpo hídrico fala sobre a capacidade que esse corpo tem de resistir à acidificação. Então, águas alcalinas, por exemplo, reagem melhor a eventos de chuva ácida do que águas não alcalinas.
E aí como é que a gente determina? A gente pode determinar a alcalinidade total e a alcalinidade da fenolftaleína. A alcalinidade total leva em conta todos os ânions ácidos presentes, né? Os ânions que vão sofrer hidrólise. Aqui, quando a gente fala de água doce, os principais ânions que afetam a alcalinidade são os carbonatos, os bicarbonatos, as hidroxilas. Então, soma tudo isso aqui e diminui da concentração de H+ que tiver lá no meio. A gente tem a alcalinidade total, que é medida utilizando via titulação, utilizando como indicador a laranjada de metila, que só vai mudar lá pH aproximadamente 4. A alcalinidade afenolftaleína é aquela que leva em consideração só a concentração de carbonatos. Então, se for aquela água carbonática, aquela água cujo solo é rico em carbonatos, então a gente vai aqui para a alcalinidade afenolftaleína. Muda rapidamente aqui em pH em termos de 8 e 9. Em termos de importância biológica, essa alcalinidade ela faz com que aumente, né, a produtividade primária em um corpo, porque ela ajuda a justamente eliminar o impacto dessa possível acidez na água. Tá? Em termos químicos, é importantíssimo para a gente orientar ou direcionar o tratamento de uma água, né? Águas com pHs elevados geralmente tem muitos sólidos dissolvidos, porque vem justamente os ânions dos sais, dos minerais dissolvidos lá. Em termos de água do mar, como a gente tem um sistema bem mais complexo, com muito mais íons dissolvidos, a gente pode dizer que a alcalinidade total, além daqueles que a gente falou lá para água doce, né? Bicarbonatos, carbonatos, hidroxilas, a gente também tem outros íons presentes que contribuem para a alcalinidade. Então, a alcalinidade total bem maior. Tá? É importante que a gente perceba que há uma diferença entre alcalinidade e basicidade. Basicidade está ligada a pHs elevados. A alcalinidade, mesmo que o pH não seja tão elevado assim, está ligado à capacidade de resistir à adição de pequenas quantidades de ácido ao meio, tá? Se a gente parar para pensar nisso aqui, gente, ó, um monte de íons que existem no mar para causar alcalinidade. Eu vou passar para o próximo slide para a gente conversar sobre isso, sobre essa questão da alcalinidade no mar. Então, ó, a diferença, para a gente ficar bem claro aqui, de basicidade e de alcalinidade. Alta basicidade, quando eu tenho pHs bem elevados, que isso aqui significa um fator de intensidade em termos de íons hidroxila no meio. Então, por exemplo, uma solução de hidróxido de sódio, 1 milimolar, que é 0,001 mol por litro, né, tem um pH 11, muito básica. Se eu pego uma solução de bicarbonato de sódio, que é um sal de ácido fraco com base forte, né, então tem a condição de um sal ácido, pode formar aqui o sistema bicarbonato-carbonato, uma solução 0,10 mol por litro, ó, essa aqui é 100 vezes mais concentrada do que essa. Mesmo assim, o pH ainda é bem mais baixo do que esse, ó. Esse aqui tem pH 11, esse aqui tem pH 8,34. Então, aqui tem uma elevada basicidade, essa aqui nem tanto. Essa solução aqui de elevada basicidade, ela suporta 1 litro de HCl 0,001 para neutralizar. Essa aqui, que apesar do pH ser mais baixo, ela suporta, ó, 1 litro de HCl 0,1. Então, essa aqui é 100 vezes, ela suporta 100 vezes mais receber ácido, tá? Ela é muito mais, tem uma resistência muito maior. Então, essa é a principal diferença entre basicidade e alcalinidade. A alcalinidade se dá pela presença de determinados íons que formam um sistema tampão. E isso faz com que essa solução resista à adição de ácidos. Na água do mar, a gente tem muitos íons, então a água do mar é bastante tamponada. E é por isso que é importante a gente perceber o impacto que nós estamos fazendo, né, no nosso planeta, nos ecossistemas dos quais a gente depende. Tá? Imagine o volume que tem no mar de água.
toda essa água tamponada aguenta receber muito ácido. Nós estamos jogando na atmosfera CO2 que forma um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Mas nós já jogamos em quantidade tal que nós conseguimos já romper a barreira dessa solução tampão. Imagine aí, pense aí na quantidade de ácido fraco que está sendo jogado dentro daquele volume enorme de água que é o mar, que a gente já conseguiu quebrar a resistência tampão dessa água e já está começando a acidificar o mar. Então, vocês têm uma ideia do impacto que é essa quantidade de CO2 na atmosfera. Outro parâmetro também importante ligado aos íons, né, ou às espécies de carbono inorgânico presente na água doce é a dureza. Tá? A gente fala muito de dureza relativa ao cálcio e ao magnésio, mas não são só o cálcio e o magnésio que causam dureza. Íons metálicos, tá, que possam estar precipitados na forma de carbonatos ou bicarbonatos também causam dureza. Ferro, manganês, estronço, bário, zinco, alumínio. Tá? Então, esses íons também vão formar óxidos, né, com a temperatura, com o aumento da temperatura eles formam óxidos, que são bastante incrustantes, por isso causam incrustações duras, e aí essa característica é chamada de dureza, mas não apenas cálcio e magnésio. Na realidade, o que a gente pode também falar de expressar a dureza em função de íons carbonatos e bicarbonatos, porque são eles que se ligam a esses íons metálicos e todos eles vão influenciar na dureza. Aqui na nossa região, aqui no Ceará, nós temos um problema seríssimo relacionado com dureza ao ferro, que é a chamada capa rosa, principalmente ali pela região do Jaguari. Então, essa medida da dureza, a gente pode ter a dureza total, que aí você vai fazer todos os íons que tem lá na água que podem causar dureza, né? A dureza devido aos carbonatos, que vai ser principalmente aquela relacionada com bicarbonatos e carbonatos, e a dureza devido a não carbonatos, que vai ser sulfatos, cloretos, tanto de cálcio quanto de magnésio, mas também de ferro, de alumínio, daqueles cátions que a gente viu no slide anterior. Essa característica é importante, não só para consumo humano, na realidade, para consumo humano, águas duras, né, ou seja, com alta quantidade, especialmente de cálcio e magnésio, acabam sendo benéficas, especialmente para o coração, mas para a indústria, a água dura é um risco enorme e um prejuízo ainda maior. Tá? Um risco, especialmente se ela vai ser utilizada em trocadores de calor, em caldeiras. Tá? Então, é outro parâmetro que a gente deve ficar atento e que vai direcionar o tratamento químico que a gente pode dar a uma água. Também relacionada com esse sistema carbonato nos corpos hídricos.